Então vamos lá, iniciar a gravação. Já boa noite, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula da comunidade de enfermeiros do bem, comemoração ao mês da enfermagem. A gente está dando uma série de aulas aqui gratuitas para vocês. Trouxemos muitos convidados ilustres. A convidada de hoje é a Juliana Mello. Ela foi convidada pela Carol. Carol, depois, se você quiser apresentar a Juliana, fique à vontade, mas eu vou passar algumas instruções primeiro, gente. Então, primeira instrução, o nosso aplicativo já está disponível na plataforma Android e a gente já liberou a versão teste até o dia 31, com todas as funcionalidades liberadas. Vocês podem baixar o aplicativo, testar, usar ali. A gente tem a parte de jogos interativos, consulta terminologias, consulta as siglas, mais de 3.000 horas de conteúdo de enfermagem, mais de 300 provas de concurso, tem simulados de prova, vagas de emprego e outras coisas. Baixem o aplicativo, olhem, teste, e a gente criou um grupo de WhatsApp para os usuários que estão testando o aplicativo, para tirar dúvida, para fazer os testes juntos, para a gente poder cada vez mais melhorar o nosso aplicativo. Fora isso, a gente tem um outro grupo de WhatsApp dedicado a essas aulas. Então, todos os alunos de todas essas aulas estão entrando nesse grupo de WhatsApp para tirar dúvida, para acompanhar as próximas aulas. E os professores entram também, Juliana. A gente vai colocar você também lá. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, tal, pode pegar e perguntar nesse grupo de WhatsApp também, que a gente está chamando que é o grupão de aulas daqui do WhatsApp nosso. Então, a gente vai colocar esses links todos aqui no chat, tá? Para vocês acessarem. E por último, as aulas ficam salvas no nosso canal do YouTube, Enfermeiros do Bem. Entrem lá no nosso canal, sigam. A gente fez uma playlist, chama Aulas do Aplicativo, e todas as aulas que a gente já teve nesse mês aqui estão salvas lá. Dito isso, Juliana, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Carol, por favor, faça as honras aí. Boa noite, Ju. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Quero agradecer a todos que estão aqui também. Fazendo a apresentação breve da Ju, conheço a Juliana há muitos anos, desde que eu entrei como estagiária lá no Hospital Alvorada. A gente começou a trabalhar junto, né, Ju? E desde então a gente nunca perdeu o nosso contato, né? A Ju é formada em enfermagem também, é enfermeira, tem mais de 19 anos de experiência aí no nosso mercado de saúde. Ela tem um MBA em gestão de pessoas e liderança, é especialista em vendas, escritora, enfim. E hoje, na verdade, a Ju teve uma trajetória maior na indústria, né, Ju? E hoje ela é empreendedora também, e ela vai contar para a gente aí um pouquinho dessa trajetória dela, que é muito bonita e muito inspiradora. A palavra é sua, Ju. Obrigada, pessoal. Boa noite. É uma honra poder estar aqui fazendo parte desse projeto tão lindo, né? Primeiramente, eu quero agradecer, Carol, por ter me convidado a fazer parte, a estar aqui compartilhando um pouquinho do meu conhecimento com vocês, ao Richard pela oportunidade de poder também estar aqui, conhecer você, conhecer o seu trabalho, né? E poder agregar aí dentro da comunidade dos enfermeiros do bem. Então, minha satisfação é enorme, minha gratidão, e poder compartilhar aqui com vocês um pouquinho do conhecimento aí voltado para o desenvolvimento socioemocionais para profissionais de saúde. Então, sejam todos muito bem-vindos e estamos aqui às ordens para poder iniciar a nossa apresentação. Vamos lá, Primeiramente, então. Estamos eu quero ansiosos agradecer aqui. mais uma vez a presença de todos vocês, viu, que estão aqui. Eu vou compartilhar. Se vocês não estiverem vendo, por favor, me sinalizem. Tela inteira, aprendi aqui agora. Eu não consigo visualizar vocês após colocar aqui a apresentação, então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vamos bater primeiro esse papo, vou conversar, vou trazer aqui para vocês, e no final a gente abre para perguntas, e aí eu consigo estar sanando aqui todas as dúvidas, enfim, tá bom? Aí eu volto para a gente bater esse papo. Consegue já visualizar minha apresentação? Já sim. Em modo apresentação? Modo Ok. apresentação.
Então, hoje, esse momento, esta aula que nós vamos estar trazendo um pouquinho para vocês sobre o desenvolvimento de competências socioemocionais. Mas antes, só reforçando aí o que a Carol trouxe, eu sou enfermeira de formação, é minha primeira formação. Eu sou uma mulher, né, que dediquei aí praticamente 19 anos da minha carreira profissional na indústria médica. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com a Carol, era técnica de enfermagem, estava fazendo faculdade, e assim que eu me formei, eu me ingressei na área comercial. Então, trabalhei aí 19 anos na indústria, né? Trabalhei em 2 grandes multinacionais durante essa minha trajetória. Acredito que todos conheçam a 3M, na parte de curativos, enfim. E trabalhei na Hollister com dispositivo de ostomia, que foi a minha última empresa, até eu fazer a transição de carreira e abrir a Story Consultoria. Então, além de ser formada em enfermagem, eu fiz MBA em gestão de pessoas, liderança, fiz coach, enfim, sou escritora de um livro voltado para vendas, depois eu compartilho com vocês, e hoje eu faço teologia por amor. Eu amo teologia, eu amo entender um pouquinho sobre as escrituras, sobre o porquê que nós estamos aqui. Então, é algo que hoje eu venho me desvendando aí, né, e me conhecendo nesse novo mercado. E antes da gente poder entrar de fato no conceito, né, do que é o desenvolvimento de competências socioemocionais, nós precisamos trabalhar 3 pilares importantes, né? Porque a gente precisa entender que o desenvolvimento de competências socioemocionais, ele vai agregar na melhor condução e na melhor assistência junto aos nossos pacientes. Então, ele vai nos ajudar ao quê? A liderar as demandas emocionais que hoje a profissão nos traz. Quantos de nós passamos por desafios? Quantos de nós, ao chegarmos para receber um plantão, passamos por situações, até mesmo de nos aproximarmos tanto com o paciente, sofrer junto com esse paciente, não conseguir ter aquele controle emocional? No início da minha carreira, eu passei por situações bem desafiadoras, mas no decorrer do tempo a gente vai se moldando, né? A gente vai criando uma certa mentalidade e com isso a gente vai nos aperfeiçoando. E é onde a gente entra com essa questão do desenvolvimento, que é o que a gente precisa. Nada mais é do que uma inteligência emocional. A gente precisa estar conduzindo os nossos conflitos, os conflitos das nossas emoções dentro do nosso ambiente de trabalho. E eu acho bacana trazer esse tema, porque não só dentro da área de saúde, com somente profissionais de saúde, como também nós aplicamos essas técnicas, tudo que a gente vai aprender aqui durante a nossa aula, que a gente vai aplicar na nossa vida. Tanto na nossa vida, na nossa família, no nosso casamento, com nossos filhos, né? Então, a gente aplica essas técnicas em todas as áreas de nossas vidas. E, consequentemente, a gente consegue ter muito mais resultado, né? A gente começa a entender o para quem e o porquê. E a gente vai conversar um pouco mais na frente sobre isso, tá? A gente melhora a nossa empatia, o autocontrole, a gente melhora a nossa comunicação. Quantos de nós trabalhamos com liderança? Acredito que tem alguns profissionais aqui que também trabalham com liderança e tem aqueles que são liderados. Mas eu preciso ter uma comunicação, eu preciso ter uma empatia, eu preciso saber me controlar, eu preciso saber me comunicar, eu preciso ter uma escutativa para poder entender e poder agregar valores no atendimento, no acolhimento junto ao meu paciente e até mesmo ao profissional que está comigo. Né? Então, o trabalho em equipe é extremamente importante e a liderança. E todos esses 3 pilares que eu trouxe aqui para vocês, nós vamos estar discutindo aqui no decorrer da nossa apresentação, tá bom? E o que é, né? De fato, o que é as competências socioemocionais? Nada mais é do que aquele conjunto de habilidades que nós temos, os conhecimentos que nós adquirimos e as atitudes que nos permitem ser melhores indivíduos. Então, a gente acaba aprendendo a gerenciar melhor os nossos próprios sentimentos. Olha que lindo que é isso, né? Então, quando a gente tem um autoconhecimento, quando a gente expressa os nossos próprios sentimentos, a gente consegue pensar de uma forma mais saudável, juntamente com os outros. Eu consigo enxergar o outro de uma maneira melhor. Eu consigo compreender melhor o outro. E quando a gente tem essa mentalidade, essa consciência, a gente consegue ter muito mais resultado na nossa vida e na nossa carreira, tá? E eu gosto, como uma boa enfermeira, nós que estudamos bastante, a gente busca bastante evidências
né? Então, nada mais do que trazer aqui para vocês alguns artigos que eu estudo, que eu busco, até para o meu desenvolvimento profissional e também para aplicar isso junto aos meus clientes em mentorias, para que a gente tenha, né, grande conceito mesmo das competências socioemocionais para os profissionais de saúde, nós temos 3 referências importantes. Eu vou compartilhar com vocês, tá, Richard? Se você me permitir, no final, eu posso compartilhar no grupo essas referências mesmo na íntegra, para que vocês possam estar debruçando mesmo e estudando esses conceitos. Então, nós temos aqui o Goleman, né, que ele fala muito sobre a inteligência emocional como um fator-chave para o sucesso profissional. Eu preciso ter essa gestão de emoção, eu preciso ter esse controle para que eu tenha grandes resultados, para que eu consiga, de fato, fazer um bom atendimento, tá? A gente também tem o Salovey e o Marway, de 1990, que eles falam muito sobre identificar as habilidades como autoconhecimento e empatia, que são essenciais para o cuidado eficaz. Então, todas essas referências, elas são muito baseadas no atendimento, no cuidado. Eu, como profissional de saúde, me deportando diretamente com o meu paciente, tá? E a gente também tem o Brackett, que ele fala que o desenvolvimento é extremamente importante, porque ele trabalha positivamente na qualidade dos serviços de saúde. E eu vou estar compartilhando todas essas referências com vocês. E por que se desenvolver? Por que entender sobre as competências socioemocionais? Aqui 4 fatores importantes, porque vai me ajudar na minha comunicação, eu vou desenvolver novas habilidades, né? Eu vou promover um trabalho em equipe extremamente satisfatório, com empatia. Todos nós precisamos de empatia. É tão desafiador, né? Quando a gente se depara com pessoas que não têm nem um pouquinho de empatia. Os pacientes chegam para nós, para os nossos cuidados, passando por situações tão desafiadoras, situações de dor. E se eu não tenho empatia para simplesmente o ato de acolher, de um sorriso, de entender a situação daquele paciente, o familiar, quantos profissionais que eu pude acompanhar, que eu pude ver, que não fazem por amor. E a gente precisa fazer isso por amor. Porque do momento que eu não penso em mim, mas penso no meu para quem e no meu porquê, para poder contribuir na vida do outro, tudo faz sentido. Eu consigo viver uma vida de abundância mesmo, uma vida extraordinária quando eu tenho essa visão, quando eu tenho a empatia como um dos pilares importantes. E eu posso falar para vocês que durante a minha trajetória, durante a minha carreira profissional, o que me fez escalar, o que me fez ter resultados, tanto em vendas, em alta performance, foi a minha empatia e a minha escuta ativa. Faz parte da enfermagem, isso eu acho que já é um pilar de nós que somos enfermeiros, profissionais da saúde como um todo, né? Porque se a gente não escuta o nosso paciente, não escuta as dores, a situação que ele está vivendo no momento, como que eu vou conseguir solucionar? Porque nossa maior missão, nosso maior papel é o que? É solucionar as dores que ele tem sentido. Ou até mesmo, se eu trabalho numa liderança, é entender o que o meu liderado está precisando, é entender a situação que ele está vivendo e como que eu vou poder estar contribuindo, né? Dentro também do desenvolvimento de competências socioemocionais, a gente tem a resiliência. Isso está vinculado muito sobre o autoconhecimento do quem eu sou. Será que eu faço? Será que eu estou no ambiente que eu gostaria de estar? Ou simplesmente eu sigo uma profissão que foi destinada pelos meus pais, né? Porque o que eu vejo, até mesmo em algumas consultorias individuais, mentorias individuais, é que eu vivo muito o sonho do outro e não vivo muito o meu sonho. Quantos profissionais não estão satisfeitos na área de atuação? Porque vivem sonhos que não são deles. Então, a gente precisa ter esse entendimento para entender que eu estou, de fato, fazendo aquilo que eu gosto, aquilo que eu amo. Não só por dinheiro. O dinheiro, ele é consequência do trabalho que eu exerço, do amor que eu entrego na minha profissão, né? E aí a gente melhora também a nossa gestão, a gente melhora a nossa liderança. Mas antes de eu melhorar a minha liderança, eu preciso aprender a me liderar. Eu preciso desenvolver essa habilidade dentro de mim para liderar
as minhas emoções, para liderar as minhas competências, para que eu possa ter uma boa gestão e uma boa liderança com o próximo. Tudo bem, pessoal? Vocês estão me escutando? Estamos, ok. Ah, então tá bom. O pessoal manda um joinha, mas acho que não sai aí para você, né, na Eu não tela. consigo ver, não Ah, consigo, tá? tá. Mas se eu estiver falando rápido, pode me sinalizar. Se tiver alguma dúvida, também pode me interromper, tá bom? Ok. E o que a gente precisa fazer? Antes mesmo da gente começar a se desenvolver, começar a entender, a gente precisa ter o autoconhecimento. Eu preciso conhecer a mim mesmo. Por quê? Porque isso é uma das principais competências hoje socioemocionais. Quem eu sou, na verdade? O que eu preciso fazer para identificar o meu propósito, né? Então, nada mais do que eu pegar mesmo, ao acordar, eu identificar o meu para quem. Para quem que eu estou exercendo essa minha profissão? E o meu porquê? Por que eu escolhi estar na enfermagem ou em qualquer outra área profissional da saúde? E aí a gente começa a entender e melhorar as nossas gestões baseados nos conflitos que a gente desenvolve dentro do nosso emocional, porque tudo interfere. A gente precisa ter esse controle. Tudo interfere nos resultados que eu busco para a minha vida, como pessoa e como profissional. E assim, eu gosto muito de usar, né? Eu tenho o Paulo Vieira como uma referência para mim e ele traz muitas informações voltadas sobre o autoconhecimento. E assim, aqui eu vou compartilhar depois, quando finalizar, 3 ferramentas com vocês que vocês vão poder fazer depois, vão poder fazer esse autoanálise. E uma delas é o teste de personalidade, que é poder descobrir quem eu sou verdadeiramente. E por que isso é importante? O que tem a ver? Juliana, me fala o que tem a ver tudo isso que você está me trazendo com desenvolvimento socioemocional. Muitas coisas. Tem tudo a ver, é interligado. Não tem como a gente entrar num conceito de desenvolvimento de competências socioemocionais sem antes mesmo entender o meu porquê e aonde eu estou, por que eu faço tudo isso, quem eu sou verdadeiramente, certo? Então, o autoconhecimento profundo é o quê? Eu vou compartilhar essa ferramenta e depois vocês vão fazer esse teste. Tiverem dúvidas, pode me procurar, eu estarei aqui à disposição para poder sanar todas essas dúvidas, tá? Então, é entender mesmo, de fato, quem eu sou. Qual que é a orientação que eu preciso ter? Quais são as recomendações específicas que vão me ajudar a desenvolver essas habilidades? Tudo baseado no meu comportamento com o outro, tá? É entender, de fato, a verdadeira personalidade. Por quê? Por que isso? Porque vai me ajudar a tomar melhores decisões futuramente. Vai me ajudar a tomar melhores decisões até no meu cuidado, no meu zelo com o meu paciente, com a minha equipe, com as pessoas que têm o contato diretamente comigo. E o autoconhecimento e a autogestão, ele é um pilar extremamente importante para o desenvolvimento socioemocional. Por quê? Porque o autoconhecimento, ele vai ser a base fundamental do seu desenvolvimento de todas as suas competências socioemocionais. Vocês conseguem enxergar que isso existe um elo? Não tem como a gente trabalhar de uma forma sem estar trazendo autoconhecimento. Isso vai nos trazer autorreflexão, tudo sobre quem eu sou. Então, quando vocês começarem a criar essas rotinas, criar esse hábito, na verdade, porque o hábito, em constância, ele vira rotina, né? Então, vocês vão começar a meditar, vão começar a ajudar melhor dentro da área de atuação de vocês a se desenvolverem de uma forma com maior consciência. A gente vai para a autogestão. O que é a autogestão, Juliana? Ela vai estar envolvendo a capacidade de regular e controlar as suas próprias emoções. E a resiliência? Ele vai ajudar vocês, que são profissionais da saúde, a lidarem melhor com o estresse, com todas as frustrações, com os desafios inerentes que a profissão oferece. Quantos de nós passamos por estresse? Todos os dias. Acredito que é uma montanha-russa, principalmente dentro de um hospital. A gente que lida com pessoas, a gente passa por estresses contínuos.
Mas como vou conseguir lidar com tudo isso? É através do desenvolvimento de competências socioemocionais. Eu vou conseguir ter mais resiliência. Eu vou conseguir passar mesmo pelos obstáculos de uma maneira mais leve. E aí eu trago para vocês aqui, ó, as melhores empatia e habilidades de relacionamento, que tem tudo a ver, é um elo ligado ao desenvolvimento socioemocional. Eu preciso ter uma compreensão empática, ou seja, eu me colocar no lugar do outro. É tão difícil, né, a gente se colocar no lugar do outro. É muito fácil, é muito mais fácil para mim entender os meus desafios, porque ou eu estou sobrecarregada demais, eu recebi um plantão, estou aqui com um monte de tarefas para executar, mas a minha equipe está reduzida, eu estou com um monte de pacientes aqui dando muitos problemas, e agora, como que eu vou fazer? Por que não me colocar no lugar do outro, para ser mais assertivo nas minhas tomadas de decisões? A comunicação efetiva, a gente precisa trabalhar isso. Se eu hoje estou dentro de um ambiente de trabalho, dentro de um determinado setor que me demanda muito, eu tenho vários tipos de pessoas com comportamentos diferentes. Eu não posso ter uma comunicação igual para um e para outro. Mesmo que o meu objetivo final seja passar a informação de forma mais clara, mas eu preciso melhorar essa minha comunicação. Vou dar um exemplo bem claro para vocês, principalmente para quem é líder. Eu gerencio uma equipe. Eu tenho profissionais aqui comigo, auxiliares de enfermagem, eu tenho técnicos de enfermagem, técnicos de laboratório, enfim, que estão sob minha responsabilidade. Cada um tem um comportamento e uma personalidade diferente. Se eu preciso cobrar algumas atribuições que não foram exercidas, que não foram executadas, eu não posso, dependendo do perfil de cada um, trazer a mesma comunicação para uma determinada pessoa, sendo a mesma comunicação para o outro colega. Então, eu preciso me comportar de maneiras diferentes e mais assertiva e mais respeitosa com os meus colegas. Eu entro muito nessa questão de perfil, por quê? Porque eu preciso entender quem é a pessoa que está comigo. Eu preciso entender quem é a Carol que está aí do lado, quem é o Richard que está aí do outro lado, quem é o perfil dessa pessoa, como que eu vou me comportar diante dessa pessoa. Até porque eu também tenho um perfil diferente. E todos nós temos pensamentos, temos comportamentos que tiram a gente um pouco da nossa... que tiram a gente mesmo da zona de conforto. E com isso, eu preciso ter uma comunicação mais assertiva com a Carol. Eu não posso, se eu entendo que ela tem uma personalidade um pouco mais estável, eu não posso vir com uma comunicação mais agressiva com ela. Eu preciso ter uma comunicação mais leve. Agora, se eu vejo que o Richard, ele já tem uma estrutura, já é um dominante, já está um pouco mais, posso dizer assim, mais resistente, eu posso vir com ele com uma comunicação mais agressiva sem ser arrogante. Por quê? Porque a gente está trabalhando com as emoções das pessoas, tá? Eu gosto, quando falo de comunicação, eu gosto de entrar, de expandir isso, porque é onde a gente tem maiores problemas dentro dos nossos relacionamentos. É a nossa comunicação. Então, ela precisa ser muito clara, de acordo com cada perfil de pessoas que nós temos esse direcionamento de contato. Inclusive com o paciente. A gente precisa ter uma escuta ativa e precisa também melhorar a nossa comunicação com o nosso paciente. E aí a gente vai para os relacionamentos que são saudáveis, que a gente precisa construir, que é o quê? São os vínculos positivos de confiança que nós temos com os nossos colegas de trabalho e principalmente com os nossos pacientes. E como que a gente constrói tudo isso? Tendo uma compreensão empática e tendo uma comunicação efetiva. E para que a gente possa tomar decisões e resoluções de problema, a gente também precisa seguir um passo a passo, né? Quantos de nós, muitas vezes, tomamos decisões em determinadas situações que a gente passa dentro do nosso ambiente de trabalho
e que são decisões que não são assertivas. São decisões que são feitas, às vezes, no momento de estresse, no momento de preocupação, até mesmo no momento de urgência. Mas tudo isso precisa ser analisado. Eu preciso estar no meu controle emocional. Se eu não sei como me controlar, eu vou aprender aqui na frente, eu vou compartilhar com vocês algumas técnicas que vão ajudar vocês a resolverem esses conflitos imediatos. E, consequentemente, vocês vão tomar melhores decisões dentro da área de atuação. O primeiro passo é reconhecer o problema. Eu preciso identificar o problema. Porque, às vezes, eu tenho um problema que não é tão detalhado e eu tomo uma decisão que eu vou ter problema lá na frente. Então, eu preciso, de fato, fazer uma análise bem crucial desse meu problema para ter uma decisão mais assertiva. É compreender, de fato, né, o contexto, as variáveis que são envolvidas e os objetivos que precisam ser alcançados diante dessa situação. Preciso coletar informações. Aqui é uma escutativa, eu preciso entender. Se eu estou com o meu diretor aqui, no meu pé, questionando por que eu não fiz a transferência desse meu paciente aqui da unidade de internação para o centro cirúrgico ainda, por que eu não consegui fazer isso, ou vice-versa, por que o paciente já está ali na sala de recuperação, já está com alta para ir para uma unidade de internação, só que eu não consegui fazer isso. Eu preciso fazer essa coleta de informação. Será que é o profissional que ainda não está disposto? Será que é o leito que ainda não está disponível? Acontece muito disso, né? Então, a gente precisa fazer uma análise bem assertiva para a gente poder tomar as decisões mais certas, mais coerentes, né? E avaliar as opções que a gente tem. Se eu não consigo transferir esse paciente para esse determinado leito, o que eu vou fazer? Qual a decisão que eu vou tomar? E aí? O que a gente precisa ser feito, né? Então, a gente precisa avaliar mesmo quais são os prós, quais são os contras, quais são as melhores alternativas. E como, Juliana, mas isso não dá para ser feito. Você não sabe como que é dentro de uma unidade hospitalar. Você não sabe que é questão de urgência. Mas muitas coisas, mesmo na urgência, se eu tomo decisões precipitadas, eu vou ter problemas. Então, eu preciso estar, de fato, bem coerente para que eu tenha decisões mais assertivas. E aí, o que me faz? Eu preciso ter uma comunicação efetiva, ter uma escuta ativa, dar feedbacks, ter expressão clara e empatia. Vocês conseguem observar que a gente, dentro desse desenvolvimento, a gente trabalha muito o nosso conceito diário. Eu preciso entender, eu preciso escutar, eu preciso passar feedbacks para melhoria. Feedbacks são importantes. Por que o feedback é importante? Porque eu consigo me tornar cada vez melhor através de feedbacks. Eu sei que tem profissionais que não gostam de feedbacks, mas aprendam a gostar. É importante para o seu crescimento pessoal e o seu crescimento profissional. Se o seu líder, se o seu gestor chama você para conversar e traz pontos que você não gostaria de ter escutado, tenta absorver de uma maneira positiva para o seu crescimento. Isso é importantíssimo. Quantas vezes eu recebi feedbacks que eu não gostei? Quantas? Não foi nenhuma, nem duas e nem três. Foram várias vezes. E esses feedbacks me fizeram ser pessoas melhores. Eu tive uma situação assim que eu me formei, técnica de enfermagem, me formei e bem assim que eu fiz mesmo a minha colação de grau, eu tive a oportunidade de trabalhar num distribuidor aqui em Brasília, um distribuidor local para a Secretaria de Saúde. E eu fiquei 2 anos nesse distribuidor. E no dia que eu tive a oportunidade de ir para a 3M, que foi a indústria que eu trabalhei, a primeira indústria que eu trabalhei, ele chegou em mim dizendo que eu não tinha competência alguma de assumir uma multinacional, que eu não ia sair de um cargo de R$2.000, de um salário de R$2.000, que ele ia fazer de tudo, porque ele não queria me perder, porque ele sabia do profissional que eu era, da profissional que eu exercia, né? Dos resultados que eu trouxe. E ele falou isso para mim, e eu não gostei jamais, porque ele não falou coisas importantes que eu gostaria de escutar, porque eu sabia quem eu era. Mas isso me fez me tornar o profissional que eu fui. Porque toda vez que eu pensava lá que eu não ia ganhar mais do que R$2.000 que ele trouxe para mim, o meu salário aumentava.
Eu tive vários crescimentos a curto prazo, cargos aumentados, né? Então, eu entrei como gerente, estava como supervisora, isso a um curto prazo. E por quê? Porque com o feedback dele, eu me desenvolvi cada vez mais. Aqueles pontos que teve algumas coisas que eu até concordei, e eu fui atrás de conhecimento, eu fui me profissionalizar mais para ter os resultados que eu tive durante essa minha carreira de 19 anos. Então, a gente precisa entender também que, às vezes, é um sinal que Deus está dando para a gente através do feedback, só que a gente não quer escutar, porque nós, seres humanos, gostamos muito de ser validados. Mas a gente precisa também escutar aquilo que não é bom para nós, porque é onde nós vamos conseguir dar um passo maior, né? Em busca de resultados melhores. E aí a gente vai para a comunicação, que é a expressão clara, como eu já falei para vocês. A gente precisa se comunicar de forma assertiva, independente da pessoa que está nos ouvindo. Né? Se é uma pessoa, num simples olhar, a gente já sabe quem é essa pessoa. E aí a gente precisa melhorar a nossa comunicação para evitar esses conflitos. E, consequentemente, ter empatia. É importante. E como que funciona o trabalho em equipe? Com a comunicação efetiva? É estabelecer canais de comunicações claros e objetivos entre os membros da equipe. Promover diálogos abertos e trocas de informação. Tudo isso, pessoal, que a gente está conversando aqui, é para evitar conflitos. É exatamente tirar vocês dos problemas que a gente enfrenta, é conduzir gestão de conflitos. Isso são competências que a gente desenvolve no decorrer da nossa jornada profissional para ter melhores resultados. Isso são competências que nós estamos desenvolvendo, competências socioemocionais, para que a gente tenha resultados, para que a gente otimize, inclusive, as nossas dores dentro da nossa área de trabalho. E só depende de mim, só depende de mim como profissional. Se eu faço a minha parte, Juliana, mas eu faço a minha parte, meu colega não faz. Mas o que o seu colega não faz não é sobre você, é sobre ele. Então, continue fazendo a sua parte, porque o seu exemplo vai moldar o que o seu colega não faz. E aí ele vai começar a ver as suas atitudes e ele vai ficar constrangido e ele vai acabar mudando. E, consequentemente, você acaba fazendo algo bom para a vida desse seu colega. Então, a gente precisa ter uma comunicação clara, a gente precisa ter responsabilidades compartilhadas, porque, assim, eu trabalho em equipe, eu não posso fazer sozinho, principalmente dentro da enfermagem, principalmente dentro de uma unidade hospitalar. Não é só a enfermagem em si, mas desde o diretor, desde da menina lá que é auxiliar de limpeza, a gente trabalha em um comum, a gente trabalha em crescimento para aquela instituição. Então, eu não posso trabalhar sozinho, eu não posso tomar decisões sozinhas. Eu preciso compartilhar aquelas minhas estratégias para que a gente consiga ter e vibrar e ter resultados mais satisfatórios, todos juntos. E quando eu falo de resultados, é você conseguir ali ter um bom diagnóstico. Quando o médico chama você para sentar na mesa com ele e ele passar um diagnóstico de um paciente e você ter a autoridade para mostrar para ele que aquele diagnóstico não condiz com a realidade? Quantos de vocês já passaram por isso? Porque é questão do conhecimento. Se eu tenho um conhecimento, eu posso sim discutir com o médico, por que não? Nós somos profissionais tão bons quanto eles. Então, se eu consigo, em algum momento ali, na discussão de um caso clínico, poder trazer informações que vão agregar melhor condições de tratamento para o paciente, eu consigo mostrar a questão de autoridade e o quê? Que eu estou compartilhando as minhas responsabilidades também. Quantos profissionais, quantos médicos, já passei por uma situação de uma prescrição médica e eu não concordava com a dosagem. E por que eu não concordava? Porque eu tinha conhecimento que aquela dosagem não ia fazer bem para o paciente. O médico ia matar o paciente. E eu fui lá, sentei e expliquei para ele. E ele, de fato, entendeu. Falou, nossa, Juliana, faz sentido. E mudou a prescrição.
Então, a gente precisa ter essa consciência, né? E nada mais do que resolução de conflitos. Todos os dias a gente precisa resolver conflitos. Como lidar com essas divergências? Como lidar com esses conflitos? É através da escuta ativa. É através do compartilhamento. É através do meu autoconhecimento, porque eu primeiro preciso estar bem para poder gerir os conflitos da onde eu trabalho. E aí a gente entra na liderança e influência. Por quê? Porque a gente precisa ter uma visão estratégica. Porque líderes eficazes... Quantos de vocês são líderes aqui? Trabalham com liderança? Deixa eu ver se eu consigo ver vocês aqui. Acho que não. Ah, consigo. Richard, quem mais trabalha com liderança aqui? Levantem a mão, pessoal. Pode levantar a mão, pessoal. Podem falar comigo. Enfim, se hoje você não trabalha com liderança, você se prepare, porque a gente lidera não só, né, nosso trabalho, mas a gente lidera a nossa vida. Né? A gente precisa também saber nos liderar. Então, isso vai servir para você também. Então, os líderes, eles precisam possuir habilidades para poder enxergar um panorama geral e para definir uma direção clara. Se você ainda não é líder, fazer uma definição clara para a sua vida, para a sua carreira. E você que é líder, para a sua equipe. Você é inspiração e motivação. Você precisa inspirar a sua equipe para que ela possa ter grandes resultados. Porque a inspiração, se você hoje tem uma boa liderança dentro da sua área de atuação, se você lidera a sua casa, todo mundo vai ter motivação. Você vai reduzir todos os conflitos, né? Você vai ter empoderamento. Bom líder, ele precisa delegar tarefas. Eu não posso construir nada sozinho. Eu preciso ter pessoas comigo. E se eu não sei, eu vou delegar. Não é questão de não ser, mas um bom líder, ele precisa fazer novos líderes, formar novos líderes. E, consequentemente, a gente constrói bons relacionamentos. A gente precisa se colocar no lugar do outro. Entender mesmo, se colocar. Porque se fosse, e se fosse comigo? E se fosse com o meu colega ali, toda a situação que ele está passando, e se isso acontecesse comigo? Como que eu vou gerir esses conflitos? Como que eu vou conseguir conduzir esses conflitos? Como eu irei fazer para poder resolver esses problemas? E do momento que a gente entende, do momento que, na minha transição de carreira, do momento que eu entendi que não era sobre a Juliana, mas sim sobre as pessoas, sobre viver o meu propósito, sobre impactar vidas, transformar vidas através do conhecimento, através da gestão de conflito, enfim, as coisas começam a fluir. Aqui eu não falo, não é nem religião, é questão de empatia mesmo. Quando eu penso no próximo, eu consigo viver uma vida de mais abundância em todas as áreas da minha vida. Então, fica essa dica para vocês. E quais são as estratégias que eu preciso ter a partir de agora, Juliana, para poder ter o desenvolvimento de competências socioemocionais? Em alguns momentos de situações que a gente se depara dentro do nosso ambiente de trabalho, se é dentro aí do hospital, se é dentro do seu setor, se é dentro de uma UTI, se é dentro de uma unidade de internação, que é pipoca. Eu acho que a unidade de internação, eu acho que ela ainda é pior do que a UTI, porque a UTI a gente consegue ter um controle melhor e não tem tanto acompanhante enchendo o saco, né? Porque eu acho que o acompanhante, ele também é um dos dificultadores da gente, que deixa a gente, que tira a gente do nosso eixo. A gente precisa desenvolver algumas técnicas. E como que eu desenvolvo isso? Então, a gente tem aqui, eu trouxe para vocês alguns pilares importantes para que eu possa aplicar a partir de agora. Se eu estou numa situação desafiadora, se eu estou aqui, no meu limite, se eu olho para a pessoa, eu já estou jogando informações assim agressivas para ela, calma aí. Eu preciso avaliar isso. Eu preciso parar, refletir e aplicar técnicas que vão me ajudar. Porque a gente não consegue sozinho. A gente tem pessoas e a gente tem técnicas que vão nos auxiliar a controlar
o nosso emocional, a ter mais resiliência. E uma delas é a prática, né, de mindfulness. Essa prática é uma técnica muito bacana, e eu vou passar para vocês ali na frente. Tem, inclusive, alguns vídeos que você consegue fazer isso rapidamente. Sabe aquele que você conta de 1 a 10 para não ser explosivo? Basicamente isso, mas com técnicas mais aprimoradas, que vão fazer você voltar para o seu controle emocional e ter mais resiliência. E com isso, as minhas decisões, elas são mais assertivas. Feedbacks, a gente precisa, uma das ferramentas importantes é o feedback. A gente precisa aplicar isso constantemente. Eu já falei para vocês o poder do feedback, mas um pouquinho mais cedo. E eu volto a reforçar que isso é importante. Isso são técnicas, são estratégias que vão ajudar você. Não fique só para você, compartilhe com o outro. Não tenha medo de expressar. Não tenha medo de falar para o outro que ele está se desenvolvendo muito bem. Não tenha medo, você que trabalha com equipe, de pontuar aquilo que você não gostou. Fale, porque isso vai ser importante para o resultado da equipe no final. Então, traga isso. Só saiba se comunicar de forma mais clara, de forma mais assertiva, tá? E tem pessoas também que ajudam, tem mentorias. Hoje nós temos aqui uma ferramenta, né, que é o Google. Claro que tem muitas informações que não têm evidências, então se baseie nas evidências científicas para que você possa se desenvolver melhor. Eu vejo algumas pessoas falando, Juliana, eu não consigo investir em profissionais. Não precisa investir, busque. Hoje tem o YouTube, que tem informações gratuitas. Tem vários líderes no mercado que têm informações importantes para o desenvolvimento de competências socioemocionais. Busquem. Não existe desculpa para o sucesso. Depende somente da minha decisão e da atitude que eu tomo para a minha vida. Então, se eu quero ser um profissional melhor, se eu quero melhorar os meus relacionamentos pessoais e interpessoais, eu preciso buscar. A gente não consegue sozinho. A enfermagem em si, ela não consegue fazer nada sozinho. A gente precisa de suporte, a gente precisa de ajuda. Um banho no leito, eu consigo fazer sozinho? Até faço, já fiz muitos. Mas não faça a entrega, não tem uma entrega de excelência. E a gente precisa trabalhar do momento que eu que eu acordo, que eu saio da minha casa para exercer a minha profissão por amor, por prazer, eu preciso fazer por excelência. Tudo na vida da gente a gente precisa fazer por excelência. E se eu não sei como fazer, eu busco suporte. E aprendizagem contínua. Livros, literaturas, vou compartilhar com vocês também aqui algumas referências de literaturas que vão ajudar vocês nesse desenvolvimento dessas competências socioemocionais, que são importantes. O conhecimento, ele é a base do nosso sucesso. Se a gente não tem conhecimento, se a gente simplesmente age no automático, lá na frente a gente vai ser parado, a gente vai ficar para trás. É o que eu vejo muitos profissionais estacionados na carreira. Olha a possibilidade que a enfermagem traz. Quantas oportunidades e possibilidades que o enfermeiro hoje ele tem? Diversas. A faculdade ela não traz isso para a gente de uma forma tão clara. O profissional ele sai ali da graduação com a mente que eu preciso estar na assistência ou eu preciso estar na gestão de uma unidade. Mas não, ela te dá várias oportunidades e várias possibilidades. Tem o exemplo da Carol, tem o exemplo do Richard, tem o meu exemplo, que comecei na enfermagem. A enfermagem é minha paixão, porque ela me deu oportunidades e possibilidades. Mas por que eu consegui escalar? Porque eu estive em desenvolvimento contínuo. Desenvolvendo o tempo inteiro. E nem sempre tive dinheiro para buscar conhecimento. Eu ia onde eu podia, até onde eu conseguia. Literaturas. Quantas vezes eu ia para a biblioteca para buscar? Me desenvolver, o autoconhecimento, desenvolver mesmo as minhas competências, as minhas habilidades, para ser um melhor profissional, aonde eu estivesse. Claro, com o objetivo de fazer o melhor. Não só fazer aquilo que era me determinado como meta, mas sempre focando no excedente, buscando a excelência, para o cuidado, para o relacionamento. E aqui, como eu falei para vocês,
essa prática de mindfulness, ela é extremamente importante, porque ela vai desenvolver uma autogestão. Então, você vai observar o tanto que vai melhorar aquele momento de estresse. Vai melhorar a sua capacidade de concentração e, consequentemente, você vai tomar decisões mais assertivas. Então, se você, nesse momento, lá na sua unidade de internação, na UTI ou na sua gestão, tá pipocando, reflita. Faça ali uma meditação rápida antes de vir com a agressividade. Porque do momento que eu saio do meu controle emocional, eu posso acabar com muitas coisas. Posso perder minha razão, posso até perder meu emprego, dependendo do grau de situação. Então, eu preciso estar no meu controle. Juliana, é tão difícil. Eu sei que é difícil. É difícil para você e é difícil para mim também. Mas o que vai fazer a diferença é o meu autocontrole. E aí, falo mais uma vez para vocês, reforcem, avaliem o seu porquê e o seu para quem. Se você está trabalhando na assistência, se você é um profissional de saúde, ou foi por opção sua, por uma escolha sua, ou foi para viver um sonho do outro. Isso precisa ser repensado. Quantos profissionais médicos, por exemplo, que vivem a medicina, porque o pai é médico, o vô era médico, e ele precisa seguir um legado. Mas ele não é feliz. Eu conheço profissionais assim. Advogados, enfermeiros, e a gente precisa avaliar isso. Porque se eu faço por amor, por paixão, eu consigo ter um controle emocional mais eficaz. Gente, vamos voltar um pouquinho lá para a pandemia. Que situação foi aquela? Desgastante. Mas vocês acham que se o líder daqueles setores que passaram, que estavam na linha de frente, não tivesse um controle emocional, você acha que as equipes tinham conseguido? Não tinham. Se o diretor do hospital não tomasse decisões assertivas, também não tinha conseguido. Então, tudo é uma escala. Tudo está envolvido dentro do nosso controle emocional. Faz sentido para vocês? Para mim faz muito sentido. Aqui a gente já falou do feedback e aqui eu falo para vocês como buscar a autoconsciência através de pessoas de suporte, de auxílios. Vamos ter aqui agora, né, o Richard, essa ferramenta que você está trazendo aqui para os enfermeiros, que vai trazer tantas informações importantes para o desenvolvimento profissional, desenvolvimento pessoal, vagas de emprego. Olha que bacana tudo, né? E com certeza entra dentro desse conceito. Quando a gente traz mentoria, não é você ter uma pessoa diretamente aqui com você, não, é você buscar conceitos, buscar referências. E aí eu identifico o que eu preciso melhorar, quais são os meus pontos fortes e o que precisa ser melhorado. E o que precisa ser melhorado, eu busco profissionais, eu busco pessoas, eu busco literaturas. Traçam metas, porque não tem como a gente crescer e evoluir sem metas. A gente precisa de metas, mas que essas metas sejam bem específicas e coloquem prazos para vocês realizarem isso. Sabe por quê? Se eu não coloco prazo nas minhas metas, ela vai ficar assim, pode ser que aconteça hoje, pode ser que aconteça amanhã, pode ser que aconteça daqui 1 ano, 2 anos. Ela fica voando aí, ó, ela fica perdida. E eu não vou conseguir alcançá-la nunca, porque eu não estipulei um prazo para acontecer. Se eu quero me desenvolver, se eu quero ter um controle emocional mais eficaz, o que eu preciso fazer? Aonde precisa ser mudado? O que precisa ser melhorado? Como eu preciso fazer? Façam essa autoavaliação. E consequentemente, vocês vão ter um plano de ação, que também eu já falei para vocês, e como aplicar isso dentro do nosso ambiente de trabalho. Quando a gente tem essa consciência, quando eu consigo já ter esse controle, quando eu consigo me desenvolver as minhas competências, que precisam ser melhoradas,
Juliana, mas como eu vou identificar o que precisa ser mudado? Com testes. Aqueles testes que eu vou compartilhar com vocês, teste de personalidade, a roda da vida, é importante, porque ali eu vou identificar os pontos que precisam ser mudados, aquilo que são mais fortes e aquilo que estão com uma notinha mais baixa. Mas eu vou falar para vocês, sejam sinceros com vocês. Porque ali vocês começam a traçar um plano de melhoria contínua. E aí eu consigo melhorar o meu desenvolvimento. Consigo ter mais gestão. Eu consigo controlar melhor as minhas emoções. Tá? Então, no momento que eu tenho essa consciência, eu consigo melhorar a gestão do meu estresse, eu consigo melhorar a minha comunicação, eu consigo conduzir melhor o meu trabalho, eu consigo ser mais atenciosa, eu consigo ser mais empático. E quando hoje profissionais de saúde começam a desenvolver essas habilidades, principalmente do autoconhecimento, a empatia, trabalho em equipe, vocês começam a lidar melhor com todos os desafios diários. Começam a ter tomadas de decisões mais eficazes, mais assertivas. E aí, qual o objetivo de tudo isso? Ter resultados. Melhorar o atendimento, melhorar os meus indicadores. Vou conseguir ali, ó, no fechamento do mês, quando tem os feedbacks dos pacientes, quando ele faz uma pesquisa de satisfação, você vai estar lá, incluída, que o seu setor foi o melhor, ou que o seu atendimento foi o melhor, que você prestou um bom trabalho, se é na gestão, se é na assistência, se é na liderança. E como enfrentar esses desafios e como enfrentar essas barreiras? Porque do momento que eu traço um planejamento, do momento que eu começo a me desenvolver, eu vou sim enfrentar muitas barreiras e vou sim enfrentar muitos obstáculos. Mas como conseguir mudar tudo isso? A gente tem dificuldade, porque toda mudança que a gente implementa para a nossa vida, a gente passa por desconfortos. É porque sair da zona do conforto, ela é dolorida, ela dói, o processo ele dói. Mas quando a gente pensa no nosso porquê e nosso para quem, as coisas fluem mais leve. Porque eu sei o meu objetivo final. Então, a gente vai passar por quê? Por resistência às mudanças. A equipe passa por resistência, não aceita. Se é mudança de chefia, a equipe vai vir lá em cima, porque não quer, porque gosta tanto do meu gerente, por que vai mudar? Eu não vou aceitar. Consequentemente, eu começo a não ter tanta produtividade, começo a não fazer um bom trabalho. Até mesmo escalas, vou delegar ali para os meus profissionais, você hoje vai ficar com o paciente X e Y. Ah, mas eu já fiquei semana passada, esse paciente dá muito problema. Aquela bomba relógio, eu não quero ficar com ele, porque mudanças doem. Mas eu preciso estar preparada para essas mudanças, através do meu controle emocional, tá? Então, a gente também falta de apoio organizacional. Por quê? Porque muitas organizações elas não vão estar priorizando esse desenvolvimento de habilidades. Poucas empresas hoje pensam diretamente no colaborador. Eu falo isso porque hoje eu presto consultoria empresarial. Dentro das empresas que eu atuo, a gente sente que as empresas não se preocupam, elas simplesmente querem delegar e querem que o colaborador execute, mas não pensam como que está a situação do colaborador naquele momento. Será que ele tem habilidade e competência suficiente para poder desenvolver aquela atribuição? Então, a gente faz com que eles reflitam sobre isso. E a gente traça plano de ação, tá? Mas se a sua empresa, se hoje você trabalha numa instituição que ela não oferece isso para você, você vai fazer a diferença. Lembra que eu falei, mas um pouquinho mais cedo, que a gente estava conversando, e eu falei para vocês que eu preciso me desenvolver, só depende de mim. E aí as pessoas começam a avaliar, começam a visualizar que a mudança está vindo de você, o exemplo vai mudar, o exemplo vai moldar. Aí também tem a questão dos preconceitos que a gente enfrenta. Nossa, eu estou mudando, estou fazendo a diferença, e o colega está falando lá de mim, por que eu estou sendo diferente? Olá, puxa saco. A gente escuta muito isso, né? Olá, puxa saco. E a gente tem que estar aqui, ó, focado no nosso propósito, focado no nosso porquê, né?
Sobrecarga de trabalho. Todos passam por isso, principalmente na área da enfermagem. Principalmente nós, profissionais de saúde, passamos por sobrecarga de trabalho. Tantos pacientes para atender, pouca mão de obra, e como ter controle emocional diante de tudo isso? São através das técnicas que a gente desenvolve. Irá desenvolver daqui para frente. E aí a gente precisa aceitar os desafios. Por que aceitar os desafios? Porque se eu fico questionando, se eu fico só falando mal do problema que eu estou enfrentando, o problema ele vai continuar. Então, se eu tenho um problema, eu preciso trazer solução. Então, eu preciso fazer que tenha uma solução. Por quê? Porque isso vai fazer com que você tenha oportunidades, até de crescimento, porque você não só traz problema, mas você soluciona. Quando a gente aceita esses desafios e a gente traz, a gente tem a oportunidade de poder fazer esse levantamento, trazer esse feedback, por exemplo, até para uma gerência, até mesmo para o meu líder direto ali dentro da minha unidade, eu preciso trazer uma solução. Comece a focar nisso. Não só apontar os problemas. Ah, porque estou tendo dificuldade. Nossa, você está vendo lá? Fulana não veio hoje. Fulano o meu chefe deu folga para fulano. E ela não está aqui hoje. Eu fiquei com 3 pacientes. E a gente só fica né, assim, falando coisas ruins. Vamos começar a mudar essa mentalidade a partir de agora. Poxa, eu fiquei com 3 pacientes. Tá. Vamos pensar aqui. O que é urgente? O que é importante nesse momento? O que eu preciso fazer para melhorar o atendimento dos 3? Não tenho o que fazer, eu vou ter que ficar com os 3. Reclamar não vai ser a solução. Eu preciso trazer a solução para esse problema. Tá? Fortalecer a capacidade de recuperar e aprender com as adversidades. A dor faz com que a gente cresça. O problema faz com que a gente se desenvolva. Então, todo problema que nós enfrentarmos dentro do nosso ambiente de trabalho, que a gente possa tirar algo positivo desse problema para nos tornarmos profissionais melhores. Vamos manter a determinação e a vontade de alcançar os nossos objetivos. Porque tudo que você faz é para você, é para o seu desenvolvimento profissional, é para o seu desenvolvimento pessoal. Não pensa na empresa, porque a empresa não faz, eu não vou fazer. Eu vou fazer por mim. Porque eu quero ter condições melhores. Eu quero sair daqueles problemas e enfrentar esses desafios. Porque eu quero ter motivação para poder vir trabalhar. E aprender com os erros, como eu falei. Então, assim, errar é humano, a gente não pode persistir no erro. Se o erro ele é contínuo, o que eu preciso fazer para não cair nesse erro novamente? Quais são as atitudes que eu preciso tomar a partir de agora para não cair no erro? Então, gerar essa consciência. E como eu prometi, aqui tem algumas ferramentas. Se vocês quiserem, podem até tirar uma foto. Aqui tem alguns aplicativos do Mindfulness que vão ajudar vocês a ter um pouco mais de resiliência no momento dos estresses, no momento dos conflitos que vocês enfrentam. Aqui também tem alguns modelos de plataformas de feedback. Nossa, a plataforma de feedback existe sim. E é importante a gente estar interagindo nisso, porque nós nos desenvolvemos cada vez mais. Né? Tem algumas redes sociais também que trazem informações importantes para o seu desenvolvimento, como eu falei. Então, aqui eu coloquei o LinkedIn, principalmente para a parte profissional, ela traz muito conteúdo bacana para o seu desenvolvimento. E também tem o gerenciamento de tarefas, que eu uso muito. Por que gerenciamento de tarefas? Porque quando eu consigo ter uma organização melhor da minha rotina, eu consigo ter mais produtividade. Isso acaba, eu uso muito tanto na minha trajetória pessoal como na minha trajetória profissional. Porque eu consigo identificar aquilo que é importante, aquilo que é urgente, aquilo que eu posso deixar um pouquinho, que não é urgente, mas que eu posso estar delegando, ou aquilo que eu posso estar eliminando. Então, aqui tem ferramentas importantes que vão ajudar vocês no desenvolvimento socioemocional. E não deixe de estudar, não deixe de buscar. O aprimoramento constante, as adaptações que vocês vão fazer, as mudanças que vão gerar do momento que vocês decidem a busca do conhecimento, vocês vão começar a ter mais excelência no trabalho que vocês exercem. Vocês vão ter um impacto positivo
dentro da área de atuação, dentro da área que vocês atuam. E o conhecimento, mais uma vez, ele é a nossa base, ele é o nosso pilar. É aquilo que nos leva aonde nós queremos ir. É o conhecimento que vai fazer com que eu seja promovida, é o conhecimento que vai fazer com que eu tenha mais visibilidade, é o conhecimento que vai me dar autoridade para poder discutir um estudo de caso, por exemplo. Ah, mas um enfermeiro, um técnico de enfermagem discutir um estudo de caso com o médico? Sim, você tem essa autoridade para isso. Você só precisa ter o conhecimento. E aqui o plano de ação individual. O que você precisa fazer a partir de agora? É identificar quais são os pontos fortes que hoje você tem, porque todos nós temos pontos fortes, mas também temos pontos que precisam ser melhorados, tá? E com a ferramenta que eu vou compartilhar para vocês, que é a Roda da Vida, vocês vão conseguir identificar melhor isso. É definir as metas que são mais específicas, metas que são mensuráveis e alcançáveis, porque não adianta eu colocar metas que não estão sobre o meu alcance e que eu sei que eu não vou conseguir colocar, que eu não vou conseguir alcançar ela no momento que eu estou hoje, na situação que eu vivo, mas eu quero colocar ela como meta. Mas eu vou ter frustração lá na frente, porque eu sei que eu não vou alcançar neste momento. Então, seja sincero com vocês, tragam metas que são mais alcançáveis, porque assim vocês conseguem alcançar esse resultado a curto prazo, tá? Ter um plano de ação com ações concretas. É estipular o que precisa ser feito, se é dentro do trabalho, se é na minha vida, se é para o autoconhecimento, para eu ter as minhas competências socioemocionais mais latente, o que eu preciso fazer. E buscar um apoio de profissionais, como eu trouxe para vocês. Ah, eu não consigo pagar um profissional? Vá até o Instagram, até o YouTube, ali tem quantos vídeos importantes que falam sobre o autoconhecimento, sobre o desenvolvimento de técnicas, sobre como me comportar diante dos desafios, como superar os obstáculos, como me tornar um profissional melhor cada dia mais, como desenvolver competências socioemocionais. Tem tudo ali. E buscar e fazer um acompanhamento. Quando eu falo acompanhamento, é vocês colocarem os prazos do progresso, da evolução. Comecei hoje, a minha decisão hoje é fazer a diferença a partir de agora para a minha vida. É desenvolver minhas novas habilidades, desenvolver minhas novas competências. E a partir de agora eu vou acompanhar os meus resultados. E claro, muitas vezes a gente constrói um plano de ação e nem sempre ele vai ser redondo. No decorrer da minha trajetória, no decorrer da minha caminhada, eu vou precisar fazer algumas mudanças. E é normal isso. Não se frustrem por isso. Quantas vezes na minha transição de carreira eu precisei recalcular rotas? Várias vezes. E a gente tenta até dar certo. Se eu construir um plano de ação, não deu certo, eu vou refazer. Vou construir um outro. Vou construir um outro e assim eu vou fazendo até dar certo. E se eu não estou sabendo como fazer, se as dificuldades estão sendo batendo cada vez mais em cima, peça suporte, peça ajuda. E aqui eu trago algumas referências bibliográficas que vão ajudar vocês, né? Vocês conseguem aí achar na internet. Quando eu falo achar na internet, não é buscar o PDF, não, tá, gente? Vamos valorizar, vamos comprar livros mesmo, porque a gente valoriza os autores e a gente sai ali, né, me fugiu a cabeça agora, da pirataria. Então, aqui é uma referência importante do Daniel, que fala sobre liderança e inteligência emocional na formação de líderes de sucesso. Ah, mas eu não sou uma líder, mas você é a líder da sua vida. Então, você precisa ler esse livro. Aqui também é um livro do Goleman, que ele fala sobre inteligência emocional. Inclusive, ele é uma das referências que eu falei no início, tá? Ele traz também informações importantes, principalmente para profissionais da área da saúde. Então, ele é uma referência para nós, profissionais de saúde, para poder nos ajudar a gerir melhor os nossos conflitos e as nossas emoções. Aqui também é o Salovey, que também ele fala bastante sobre inteligência emocional na prática. Conecte-se com suas emoções e construa uma vida plena e feliz. Todos eles vão ajudar nós, profissionais, a serem profissionais melhor, a conseguir
melhorar e gerir melhor os nossos conflitos. E aqui é um estudo também que eu posso compartilhar com vocês, do Brackett, que ele analisa as implicações da inteligência emocional para o sucesso pessoal, social, acadêmico e profissional. Então, aqui, esses 3 autores, eles vão estar destacando a importância de habilidades como autoconhecimento, regulação emocional e empatia para o desenvolvimento integral do indivíduo. Então, vocês conseguem observar que o autoconhecimento, ele é crucial para o nosso desenvolvimento. Eu preciso me conhecer para que eu possa aplicar, para que eu possa me desenvolver cada vez mais. E aqui, né, a importância dessas implicações, a importância dessas referências para o nosso autodesenvolvimento. E nós estamos chegando no final da nossa apresentação, e para a gente poder encerrar, o desenvolvimento de competências socioemocionais é fundamental para nós, profissionais de saúde, pois permite uma atuação mais efetiva, uma atuação mais empática e resiliente no cuidado com os nossos pacientes, e principalmente na gestão das nossas equipes. Então, esse processo contínuo de aprendizado e crescimento pessoal, ele é essencial para a nossa excelência. Busquem a excelência. Não foque somente no que é atribuído, faça sempre o além, porque com certeza vocês vão ter muito mais resultados. E aqui, se vocês quiserem me acompanhar, é o meu Instagram profissional. Aqui nós temos uma ferramenta de alta performance que fala sobre desenvolvimento profissional e desenvolvimento pessoal. Então, se você quer se desenvolver, se você tem dificuldade, nós temos vários conteúdos. Aqui é uma ferramenta que vai ajudar vocês a se desenvolver. Então, tem vários vídeos curtinhos com informações bem legais que vocês podem estar aplicando, técnicas, ferramentas para o desenvolvimento pessoal, tá? E o desenvolvimento profissional também. A Estou Consultoria é a empresa que eu tenho, a empresa que eu abri, que eu saí da indústria para abrir essa empresa. A Débora é minha sócia, e junto nós estamos fazendo um trabalho aí de impactar vidas, de viver mesmo, de fato, um propósito, de transformar pessoas, tá? E eu quero finalizar com essa frase, que nós possamos, como profissionais de saúde, continuar a cultivar e fortalecer nossas competências socioemocionais, pois são elas que nos vão capacitar a oferecer cuidados verdadeiramente humanizados e impactar positivamente a vida daqueles que servimos. E aí eu finalizo com essa frase, concluindo que nossa área, a nossa vida, precisa cada vez mais fortalecer o desenvolvimento dessas competências. Se a gente não tem essas competências fortalecidas, consequentemente, nós vamos ter muito problema futuramente. Problemas de emoção, problemas de depressão, problemas, né, que dificultam a gente de ter resultados para a nossa carreira, para a nossa vida. Então, busquem se desenvolver, busquem o autoconhecimento, busquem fazer a diferença no trabalho de vocês. Busquem a excelência. Eu agradeço. Obrigada, pessoal. Bom, Juliana, primeiro, parabéns. Excelente aula, né? Acho que fez a turma pensar bastante, trouxe várias provocações aqui. E aí, pessoal, se alguém quiser realizar alguma pergunta, é só levantar a mão, eu chamo. Mas eu gostaria de fazer a primeira pergunta aqui, Juliana, né? Ouvindo um pouco a aula. Na verdade, eu gostaria de fazer duas, mas eu vou fazer uma aqui, a gente abre e depois eu faço a outra. Mas quando a gente fala de grandes empresas, e você trouxe aqui muito a parte de a gente ter que se desenvolver, criar essas habilidades socioemocionais, procurar tal, mas a gente sabe que em grandes empresas e muitas empresas, a gente olhando o lado desta empresa e o lado você como líder e gestor dentro dessas empresas, a gente sempre olha e treina e capacita muito a parte técnica e não a parte comportamental ou socioemocional. Como, né? E aí, assim, não sei se tem alguma dica, ferramenta, métodos, mas como que dentro dessas empresas ou esses gestores com seus colaboradores pode no dia a dia trabalhar para melhorar essas habilidades socioemocionais ali do time deles e dele próprio, né?
O primeiro ponto é que o líder ele lidera pelo exemplo, né? Então, se eu sou uma gestora, eu preciso aplicar essas técnicas na minha rotina. Eu preciso desenvolver essas habilidades. E aí os meus liderados, consequentemente, eles começam a avaliar essas mudanças, eles começam a aplicar. O que eu mais vejo hoje, Richard, tendo em consideração as empresas que eu atendo, que hoje os gestores, eles não têm essa visão. Eles não têm esse zelo, eles não têm esse cuidado com os colaboradores, com seus liderados de uma maneira geral. Aqui eu não estou falando só de hospital, estou falando com uma visão geral. Eles precisam gerar essa consciência, eles precisam ter essa consciência. Se eu tenho um colaborador que começa a faltar por problemas emocionais, está em crises de pânico, isso tudo são problemas relacionados à falta de competências socioemocionais. E aí é onde eu faço eles pensarem nos indicadores. Então, é através dos indicadores que eu faço com que eles raciocinem, que eles identifiquem os problemas. E se eu começo a implementar técnicas para os meus colaboradores, trago essa consciência para ele. Você já parou para pensar que se você, a partir de agora, começa a implementar algumas técnicas, oferece esses treinamentos de autoconhecimento, de impacto para o seu time, você vai ter uma redução no grau de quantas pessoas hoje ficam afastadas. O problema de saúde, gente, quando a gente entra dentro desse contexto socioemocional, está tudo vinculado aqui, à minha mente. A minha maneira de pensar, a minha maneira de agir, está tudo aqui. E se eu trago isso para o meu líder, mostrando que ele vai ter uma redução de custos, tendo profissionais, ou então ele fala, eu vou mandar embora, o meu profissional está dando problema, e nem sempre o problema está no profissional, o problema está na gestão. E está na gestão porque ele não sabe conduzir, ele não consegue entender que o profissional dele está precisando simplesmente, somente de escuta, de escutar a situação que ele está vivendo e como que eu vou poder conduzir, trazer aqui situações de treinamento, de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de liderança, autoconhecimento, treinamento motivacional. Isso tudo faz com que o meu colaborador ele se enquadre e eu tenha resultados, porque eu não vou ter um número grande de profissionais aí de atestado, profissionais saindo. Então, a minha sugestão para esse tipo de situação é levantamento de indicadores. É o primeiro ponto. E provar entre A mais B que se eu começo a ter uma visão mais assertiva com o meu colaborador, começo a implementar situações de treinamentos, pagar mentoria. A gente tem hoje clientes que pagam mentoria para os seus colaboradores para se desenvolver, porque enxergam que o colaborador ele é um talento. Então, a consciência ela precisa ser plantada na cabeça do líder. Não, Juliana, assim, eu quando, né, vou dar um exemplo pessoal meu aqui. Quando eu estava aqui na Redditor em Brasília, eu tinha assumido um cargo de gerência regional, né, aqui da regional, e tinha possibilidade de uma vaga para diretoria, né? A gente ia ter uma troca de diretor, o nosso diretor ia assumir uma unidade lá no Rio de Janeiro e tinha esta vaga. E aí lá na época a Redditor me pagou 10 aulas de coaching ali, né, para que eu pudesse me preparar para ser diretor. E foi fantástico assim, né? Você tem uma outra visão, um outro olhar, tal. E aí quando eu virei diretor, eu fiz mais 10 aulas para saber como que eu seria como diretor, né? Eu consegui virar diretor e como que seria. E acho que Você se ajudou muito, assim, preparou e fez e treinamento ajudou para muito na execução. formação e tal, mas aí, por isso que eu te trago isso aqui, e quando eu fiz a questão aqui, eu acho que a minha provocação é que hoje existem muitos gestores e líderes que ele não tem essa capacidade e essa visão. Então, por ele não vai ter a condição de ensinar o time dele, porque ele não sabe, cara, ele não está pronto para isso. E aí, talvez dentro dessas empresas, a gente, de alguma forma, preparar melhor esses caras que estão pegando e influenciando várias pessoas que têm 40 colaboradores embaixo dele, 50 colaboradores, e algumas decisões que ele tomar pode ser desastrosa para
equipe inteira, né? A gente sempre fala que a equipe ela é o reflexo do seu gestor, né? Então, pô, às vezes o cara é um cara chato, ruim, é a equipe inteira, é uma equipe agitada, que briga com outros setores, que não atende bem. Por quê? Porque esse é o exemplo que ela tem ali em cima e que funciona. Então, era mais um pouco a parte de capacitar esses gestores mesmo, sabe? Eles precisam, às vezes. Ô, Richter, sabe o que acontece? O que eu mais observo é que o profissional, na hora do recrutamento, se é uma vaga diretamente para liderança, ele não está nem pronto para ser líder. E ele não tem perfil de liderança. Ele pode se desenvolver, ele pode fazer vários cursos, podem fazer várias mentorias, mas ele não vai conseguir, porque não é a convergência dele. E aí, aonde que é a falha? Na contratação. Porque se o profissional lá, no momento da recrutação, ele não aplica testes de personalidade, ele não aplica testes de perfil, porque você tem que ter perfil para liderança. Apesar que, se eu não tenho um perfil de liderança, mas eu quero ser líder, é diferente. Eu vou buscar me desenvolver e eu vou ser um bom líder. Mas muitos líderes entram para atuar na liderança porque não teve... foi simplesmente jogado no setor. Toma, esse setor é seu. Eu nem quero, não, é você. Mas em nenhum momento colocou ele no desenvolvimento. E ele não tem nem a competência, nem a habilidade para desenvolver uma liderança. E não é que ele seja um talento ruim. Não, ele só não está na área certa. Então, os gestores, os diretores, eles precisam ter essa consciência. E a gente trabalha muito isso. A contratação, porque se eu sou um profissional de TI, vou dar um exemplo, sou um profissional de TI. Dentro de TI, a gente tem várias áreas de TI. E se eu for contratada para uma área que eu não tenho tanta convergência, mas só tem essa área, eu não vou ter sucesso, eu vou ter problema, eu não vou conseguir fazer uma boa entrega, eu não vou conseguir fazer, né, executar a atribuição de acordo com o meu líder me direciona. Mas eu sou um ótimo profissional se for cuidar ali da parte mais analítica dentro da área de TI. E isso, a falha está lá na hora do recrutamento. Concorda comigo? Concordo, concordo. Ó, agora temos uma pergunta aqui. Cristiano, boa noite. Boa noite. Juliana, boa noite. Muito obrigado pela aula aí. Foi engrandecedor, ajudou muito, não só para o serviço, mas para a vida pessoal também. Acho que a gente agrega isso muito para a nossa vida, né? Na casa, com os filhos, em tudo mesmo. Então, muito obrigado mesmo pela aula. E eu queria colocar uma situação onde eu, liderado, entendo que minha equipe precisa crescer e nem todo mundo tem, cada pessoa tem seu tempo, né? E algumas pessoas geralmente demora um pouco mais a querer isso, a querer esse engrandecimento. Muitas vezes elas querem crescer o salário, mas não crescer mesmo, né? Não aprender, não evoluir. E tem que ser um passo de cada vez. Você aprende, você evolui, você cresce. Eu queria saber quando a gente encontra uma pessoa que ela simplesmente está querendo mais salário, mas ainda não entendeu isso, como trazer ela, como abordar, como chegar, né, nessa pessoa para conseguir mostrar para ela, não, a gente precisa crescer mais e depois a gente evolui para isso. Ô, Cris, excelente pergunta. O primeiro ponto é a comunicação. E eu sei que hoje o seu maior medo é como chegar nesse profissional e falar para ele que ele precisa se desenvolver para ele ter uma oportunidade melhor, uma condição melhor, né, de salário. É trazer as possibilidades que ele vai ter dentro da empresa. Mostrar para ele que, se ele se desenvolver, se ele buscar o conhecimento, ele pode ter oportunidades de aumentar o seu salário a curto prazo. Então, assim, como que você vai chegar nele? Fulano, tudo bem? Olha só, você é um talento. Sempre traz isso para o seu profissional. Mesmo que você saiba que lá na frente ele não vai estar com você, ele não é um profissional que não vai estar caminhando com você, mas para você não ter um problema, um conflito naquele momento na sua comunicação,
Mostra para ele as possibilidades que ele terá se ele buscar se desenvolver. Porque hoje ele está numa área que, se ele não buscar esse conhecimento, ele vai continuar. E joga para ele mesmo, instiga ele como a gente faz aqui. Você quer crescer? Você quer aumentar o seu salário? Mas o que você está fazendo para fazer isso? Faz ele refletir. O que você tem buscado para poder crescer? Ele é um excelente profissional, mas precisa de algo mais. Ele precisa daquele excedente, sabe? Então, instiga ele. O que você faz para poder melhorar o seu salário? O que você tem buscado? Façam perguntas para que ele possa refletir. E através dessa reflexão que você vai gerar nele, ele vai se colocar, falou, caramba, é verdade. Poxa, eu quero aumentar o meu salário, mas eu nem busco, eu nem corro, nem vejo um livro, nem busco um livro aqui para poder entender um pouco mais sobre desenvolvimento, sobre gestão, enfim. Ou até mesmo eu tenho uma possibilidade. Quantos técnicos de enfermagem que têm cargos de liderança? Vários. Por quê? Porque desenvolve essas habilidades. Ganham até mais do que enfermeiro. Eu conheço pessoas que são técnicos de enfermagem que ganham mais que enfermeiro. Não pela qualificação, mas porque buscaram, dentro da sua qualificação, se desenvolver. Porque identificaram oportunidades e possibilidades. Então, traga para a pessoa o que ela tem feito para melhorar a condição de salário. Pessoal, mais alguma pergunta? Tem uma no chat aqui, eu vou ler. O Ronei colocou o seguinte, que tem um amigo dele, um conhecido, nunca é ele, né? Sempre um conhecido. Esse é o outro. O que fazer aqui quando você se sente abandonado dentro de uma empresa, sabendo que você é subaproveitado? Procura outro emprego ou faça uma reclamação na RH? É Ronei que se fala? Ronei? Ronei, né? Isso. É sempre um Rony. amigo. É sempre o colega, né? É sempre um colega. Então, Rony, olha, a minha sugestão é o feedback. Você tem autonomia para poder trazer o que precisa ser mudado. Não tenha medo de expor. Eu estava ontem numa reunião e um filósofo amigo dele, ele falou assim, eu dei um treinamento, aí quando finalizou, tem alguma dúvida? Aí todo mundo ficou colado. Ele falou, bom filósofo precisa se questionar, as pessoas precisam questionar, precisam falar. E assim, e você também tem essa autoridade, tem essa autonomia de poder chegar e falar o que precisa ser feito. Não tenha medo, porque você precisa se expor. A gente não sabe o que o mundo quer. Então, a gente precisa se posicionar, não é verdade? A gente precisa, em alguma situação, claro que não é gerar um desconforto, em algum momento chama seu líder, conversa com ele, expõe. Olha, eu estou passando por uma situação, não estou gostando, estou achando que a gente está muito... Está precisando de ajuda? Joga isso para ele. Está acontecendo alguma coisa com você? O que eu posso te ajudar para melhorar a eficiência aqui do nosso trabalho? Ou da nossa empresa? Conversa com o diretor, conversa com o gerente. Os profissionais estão ficando um pouco assim, desmotivados. Então, você que tem esse perfil mais de autêntico, faça, não tenha medo. Porque se a gente fica calado, o problema ele persiste. Mas se você passa por uma situação que está tendo um problema, você já identificou a causa, leve uma solução. Então, não só traga uma causa sem a solução, porque não vai resolver. Então, assim, identificou o problema, estou me sentindo abandonado. Vamos fazer dessa forma? O que você acha, fulano? Vamos começar a implementar aqui algumas atividades que vão fazer com que a gente se sinta mais acolhido. Ah, mas aí o seu líder vai falar assim para você, mas não é comigo. Vamos levar isso para a diretoria, vamos conversar. Leva você, pode levar. Isso faz parte do crescimento. A empresa, às vezes, nem sabe do que está acontecendo. E é você abrindo os olhos dele que eles vão fazer assim, uau, é verdade. Vamos precisar fazer um plano de ação, tomar decisões para melhorar, para que esses meus colaboradores se sintam acolhidos e amados. Obrigado, Juliana. Eu que agradeço, Rony. Mais alguma? Estou à disposição. Ixi, você está no mudo. Eu estava lendo aqui, mas eu estou no mudo. A gente tem mais uma pergunta aqui da Stephanie Pereira. E a Stephanie diz, boa noite, eu gostaria de primeiramente parabenizar essa aula incrível.
para você, quais as ferramentas principais e essenciais para liderar pessoas? A primeira ferramenta, que eu posso até compartilhar para você depois, eu compartilho tudo, depois o Richter compartilha com vocês, é entender o perfil do meu liderado. Por quê? Porque quando eu entendo o perfil do meu liderado, eu vou ter uma comunicação mais assertiva com ele. E se eu tenho uma comunicação mais clara, mais assertiva, consequentemente, eu vou ter mais resultados com ele. Ele vai ser mais produtivo, porque eu vou saber me posicionar com ele. Claro, tem várias outras ferramentas que vão poder te direcionar, mas eu sempre bato na tecla. Eu preciso entender quem é o meu liderado. E como que eu entendo? Através do perfil comportamental. E aí eu posso compartilhar aqui com você, tá, Richard? Ok. Gente, essas ferramentas vão estar no nosso grupão de aulas ali do WhatsApp. Entrem no nosso grupão de aulas, senão vocês não terão essas ferramentas, hein? Participem. Vamos lá. Mais alguma pergunta, gente? Se alguém quiser levantar a mão, fazer mais alguma pergunta, a gente já está indo para 8h30 também. Eu tenho, Richard. Opa, vamos lá. Boa noite, Janderson. Boa noite, parabéns aí, Juliana. Eu sou liderado, não sou um gestor. E esse meu gestor, ele foi indicado pela diretoria. O que fazer como liderado? Porque as minhas reclamações vão chegar ao meu gestor. Porém, eu acho que as resolutividades não serão realizadas, porque já que ele foi indicado pelo diretor, ele é como se fosse a segunda pessoa, né? Eu vou colocar assim. Então, o que fazer nessa situação? Não sei se você entendeu. Não entendi sua pergunta. Você é liderado. Eu sou um Você tem liderado. um gestor que foi indicado. Pela diretoria. O diretor indicou esse meu gestor. E aí eu tenho uma reclamação. Olha, eu não gosto. Não é que eu não gosto. O trabalho dele, eu estou vendo que está fora do padrão do que era ou da empresa. Então, assim, eu me senti acuado. E aí eu vou reclamar quem? Se o RH é a favor dele, se a diretoria é a favor dele, a quem eu vou recorrer? Eu tô te perguntando Sim, eu isso. entendi. Agora eu entendi sua pergunta. Porque isso aconteceu comigo. Então, eu falava algumas coisas que eu via que poderia mudar positivamente, só que muitas vezes não chegava na diretoria, e se chegava era de outra forma, e quando vinha a resposta, ou quando não vinha a resposta, era em nome da diretoria, nunca foi o gestor que assumiu. Sempre dizia, olha, a diretoria pediu para fazer isso, a diretoria pediu, entendeu? E era isso constante, não só comigo, mas com gerência de enfermagem, com outros setores, outros departamentos, entendeu? A minha O pergunta? líder não assumir, né? Não ter a capacidade de poder assumir aí e sempre ficar dando recado, direcionando para o outro, né? O que eu Então, faço? a minha sugestão para você nesse momento é o que eu faria, da mesma forma que eu falei para o Rony. Pelo que eu entendi, você traz as reclamações, mas já vem com um ponto de melhoria, só que você não é escutado, as coisas não fluem, não melhoram, Sim, né? sim. Então, assim, conversa diretamente com o RH, pede para o RH fazer uma pesquisa de satisfação dos colaboradores. Porque se eu tenho, aí já não é diretamente com ele, ou até para ele também, fala para ele, olha só, a equipe tá passando por situações desafiadoras, estão tendo muitas reclamações, e assim, a gente precisa melhorar, fulano. Vamos fazer algo. Mas se você não está tendo a credibilidade no que eu estou te falando, faça uma pesquisa. Isso é tão simples. E todos os colaboradores vão poder pontuar o que precisa ser mudado, o que precisa ser melhorado. Então, assim, com esses indicadores, é mais fácil o próprio RH, até mesmo a diretoria, ter uma visão mais analítica sobre essa gestão. Seria a minha sugestão. Porém, para que você não tenha nenhum momento de situações assim, né? De situações desafiadoras com seu líder, tenta conversar com ele mais algumas vezes. Mostra para ele que se as atitudes dele forem diferentes do que ele faz, com certeza você vai ter uma equipe muito mais focada nos resultados, muito mais motivada, muito mais engajada em fazer aquilo que é atribuído a eles. Entendeu? É desafiador, né? Porque assim, É desafiador, não é fácil. Não é colocar fácil. no crime, né?
E assim, eu que sou o vilão da história, né? Em poder levar essa reclamação até mesmo para o gestor. E se eu levar para o RH que tem essa amizade forte com ele, como que vai ficar a minha situação dentro da empresa? Corre o É risco de você, né? Entendeu? Conversa com ele, estreita esse relacionamento. Acredito que o primeiro passo é você estreitar esse relacionamento, esse elo com seu gerente. Aham. Mesmo que seja de uma forma assim, devagar, uma forma mais lenta, para não ser muito agressivo. Mas traga soluções, traga o problema e traga soluções. Mostra para ele mesmo o resultado. Faça um levantamento mesmo das informações, do que precisa ser mudado, nem que você construa um planejamento e apresente a ele. Isso pode, tá, gente? Não é uma coisa que está longe. Nossa, se eu fazer isso, você pode fazer isso. Você tem a autonomia de fazer isso. Não tenha medo de fazer. Ok. Obrigado. Bom, chegaram mais duas perguntas. Agora o pessoal começou a criar coragem, hein? A Elineide mandou aqui. Boa noite, aula excelente. Como você enxerga a frase que ouvimos que a motivação vem de dentro? Elineide, então, todos nós temos um porquê e um para quê, né? Então, se você não tem hoje uma motivação para ir para o seu ambiente de trabalho, algo precisa ser descoberto. Por que que você não tem motivação? Por que que você não está motivada? Porque, de fato, a motivação ela vem de dentro e depende de mim gerar essa motivação. E se eu não consigo gerar essa motivação, tem ferramentas e técnicas que vão me auxiliar, né, a melhorar esse meu engajamento, essa minha motivação diária. Então, assim, é afirmações que precisam ser dadas todos os dias. Sabe aquela lei da atração, do poder da palavra? Isso faz muito sentido no nosso crescimento profissional e no nosso crescimento pessoal. Então, se você está tendo algum desconforto, que não consegue ter motivação alguma ao se levantar, mas o que te move todos os dias? O porquê que você está aqui hoje? Tem um porquê. Começa a refletir nisso. Quando você acorda, qual é a sua maior motivação? Pode ter alguns valores específicos para essa motivação. Pode ser seus filhos, eu não sei se você tem filhos, ou casamento, enfim, algo que seja latente dentro de você. E se o seu trabalho não te gera essa motivação, faça gerar essa motivação, porque vai depender daquilo que você faz. Porque se você trabalha, é para algo maior, é para sua família. Aí entra lá o para quem. Para quem que é? Para quem que você trabalha? Eu trabalho para poder cuidar dos meus filhos, para dar uma boa escola, para poder, enfim, né, para poder ter uma condição melhor na minha casa, enfim. Então, isso tem que ser minha motivação todos os dias. Ah, não é todo dia não, que tá assim não. Quantas vezes eu tenho uma reunião com um cliente, eu não estou zero, nem um pouco motivada para encontrar com esse cliente. Mas aí eu penso, se eu for até ele, ele pode ser um contrato que vai ser fechado, e esse contrato vai me trazer recursos que vão ajudar a viver o meu propósito. Então, comece a refletir isso. E isso vai fazer com que você tenha mais motivação, que essa motivação fique mais latente. Ok? Espero fazer sentido para você. Entendi, sim. Obrigada, né, pela explicação e esclarecimento. Quando eu me referi, assim, a essa motivação interna, eu sou gestora hoje por 32 colaboradores, né? E alguns deles eu vejo que eles se encontram realmente assim desmotivados, né? E alguns deles falam para mim: "Nossa, chefe, mas motivação vem de dentro. Não sei por que ele está nessa situação". Então eles comentam, né? Então assim, como administrar tudo isso, né? Nesse sentido, né, que eu quis dizer, né? E uns falam que sim, e outros falam que não. Mas será que eles estão... Por que que eles não estão motivados? Aonde que está o problema? Que eles não têm a motivação? Já parou para identificar esse problema? É o salário? É o setor? Ou a sobrecarga de trabalho? A falta de valorização? E aí eu jogo para você como líder. O que você pode fazer para mudar esse cenário como gestora? Sim. O primeiro passo é entender a dor. Por que que eles não estão tendo motivação? É salário? Porque, né, dependendo, é salário. As pessoas questionam de salário. Mas aí, Sim. o que que eu faço para melhorar minha condição de salário? Aí, você está vendo que é um ciclo, mas você pode conduzir essa situação. Sim. Você, como gestora, como líder, você pode instigar isso dentro deles.
Então, façam uma pesquisa em algumas reuniões, acredito que vocês tenham reuniões regulares. Dentro dessas reuniões, leve em ata esse assunto e perguntam para eles, hoje, o que motiva, o que não está motivando vocês a virem trabalhar? Cria esse relacionamento, esse elo de confiança, e eles vão contar. E aí você, como gestora, ao identificar esse problema, você vai conseguir tomar uma atitude, fazer um planejamento para melhorar, porque aí está nas suas mãos, em fazer com que essa situação mude, levando para a diretoria, trazendo nada melhor do que levar para a gestão, para a diretoria, são os indicadores. Indicadores positivos, quando eu tenho uma equipe motivada, quais são os resultados que ele me oferece? E quando a minha equipe não está motivada, eu tenho funcionários que faltam, eu tenho funcionários que colocam atestado, mesmo sem estar doente. Como acontece isso? Né? Principalmente na enfermagem. Eu tenho um profissional que faz trocas de plantões com uma frequência muito grande, porque quer estar longe, mas precisam do dinheiro, porque tem uma conta a ser paga, mas não tem a motivação do trabalho. Então, eu preciso identificar o problema e eu, como líder, ter uma solução para melhorar, né, essa motivação dos meus colaboradores. De fato, a motivação ela vem de dentro, mas eu preciso aguçar ela, eu preciso instigar ela, eu preciso aflorar ela, entendeu? E conversa. Isso essa resposta que eu trouxe para você no primeiro momento, fala para eles, façam com que eles tenham essa consciência, essa visão. Você vai ver que vai ser bom. Tá ótimo. E essas ferramentas que eu vou compartilhar, aplica você com eles, podem compartilhar. Ok, obrigada. As ferramentas estarão no nosso grupão, o link está aí no chat. Gente, eu vou fazer a última pergunta agora e depois eu vou convidar todo mundo para abrir a câmera para a gente tirar uma foto todo mundo junto para a gente postar nas redes sociais aqui. Então, Juliana, a última pergunta aqui é do Renato de Souza Rosa. E ele diz: Juliana, o que fazer quando a liderança e a gestão às vezes não batem afinidades? Começa a haver uma possível sabotagem no seu trabalho? Renato, como isso é frequente, né? É questão mesmo de relacionamento. É questão de perfil também. Quando a gente tem a consciência dos perfis das pessoas, parece não fazer sentido imediato, mas quando eu entendo comportamento, gerir esses conflitos acabam sendo mais fáceis. Porque a pessoa ela tem um comportamento que não é que ela seja alguma pessoa ruim, é porque é característica e personalidade dela. E cada um tem uma característica, uma personalidade diferente. Mas como conduzir isso quando começa a acontecer uma sabotagem? O que eu preciso fazer para melhorar é fazer a sua parte. Você como um profissional, você como uma pessoa de conhecimento que vai se desenvolver daqui para frente, em questão do autoconhecimento. Eu foco muito nessa treca que o exemplo ele move, e ele move de verdade. E eu não posso, em algum momento, entrar na mesma jogada. Então, continue sendo você, faça o seu trabalho, faça o que tem que ser feito, faça a excelência, busque a excelência das atribuições que hoje você tem, que você não vai ter problema. Faça o seu trabalho. Então, não tenha medo mesmo de exercer aquilo que você precisa, aquilo que precisa ser feito. Que eu tenho certeza que esses conflitos eles vão acontecer porque quando uma estrela brilha muito, sabe quando aquela pessoa tá brilhando bastante, o outro ele não gosta? Aí não é sobre você, é sobre o que a pessoa. Então, continue fazendo seu trabalho, que as coisas vão fluir. Ótimo. Bom, pessoal, vamos lá, se vocês puderem abrir a câmera aí, quem é que puder, para a gente tirar nossa foto. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou preparar aqui, se vocês puderem apertar aquele reagir, o joinha lá, aí a hora que eu tirar a foto vai estar todo mundo fazendo joinha e coração aí. Deixa eu ver aqui quem mais, espera aí. Pronto. Então, peraí, ó. Eu vou falar 1, 2, 3, aí vocês fazem o joinha aí, o coraçãozinho. 1, 2, 3, vai. Ixi, Maria.
Bom, a foto saiu boa, mas não saiu com nenhum joinha, mas tudo bem. Mas ficou legal aqui. Deixa eu salvar. E aí, pessoal, é isso. Juliana, mais uma vez, obrigado pela excelente aula, obrigado pelos esclarecimentos aqui. A gente já colocou você no nosso grupão lá, então os alunos que tiverem dúvida, quiserem pegar e comentar alguma coisa, a Juliana está participando e a gente vai disponibilizar o nosso material lá também, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado, viu, Juliana? Excelente aula. Carol, se quiser fazer algum comentário também, fique à vontade. Só agradecer mais uma vez, Ju. Tenho certeza que você contribuiu bastante para todo mundo aqui. Esse assunto, apesar de estar muito em alta, né? A gente ouve falar muito de uma forma mais superficial, mas ouvir de uma forma mais aprofundada, de fato, faz com que a gente reflita alguns pontos, né? No nosso dia a dia. Então, foi muito enriquecedor. Obrigada. Eu que agradeço, mais uma vez, a oportunidade de poder estar aqui compartilhando um pouco do conhecimento, um pouco da minha trajetória, um pouco dos desafios que eu passei e, com isso, trazer, né, reduzir essa jornada, né, para que vocês possam fazer diferente daqui para frente. Então, que vocês tenham muito sucesso na trajetória profissional. E conte comigo, Richard e Carol, mais uma vez, obrigada. Eu estou à disposição. E que Deus abençoe aí esse projeto tão incrível de vocês. Teremos novas aulas e futuras aulas com a Juliana já. Ela já mandou alguns conteúdos aqui e teremos novas aulas aí. A gente está olhando se vai ser em junho ou julho ainda, mas teremos mais aulas aqui, pessoal. Então, aproveitem. A aula de hoje, ela vai ficar salva e amanhã já está no nosso canal do YouTube, Enfermeiros do Bem. E obrigado, pessoal. Boa noite. Até a próxima aula. Até a próxima semana. A próxima aula é segunda-feira. Obrigado, boa noite e um bom final de semana para todo mundo aí. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Boa Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.